Meu nome é Fred Tangari e eu vim aqui fazer uma videoaula sobre improvisação. A improvisação, no meu modo de ver, tem duas maneiras de você pensar. Tem o lado teórico, né, que você tem que saber os acordes, as escalas que usar em cada acorde, e o outro lado que é tão importante ou mais, que é o lado intuitivo, né, da improvisação, onde você acaba tocando coisas que na teoria às vezes não tem nem explicação, mas coisas que soam bem para uma determinada situação. O importante de tudo isso é que você toque essas coisas com convicção. Qualquer coisa que a gente tocar com convicção sempre vai soar bem, certo? Então eu separei aqui alguns exemplos e alguns exercícios para passar, que são coisas que me facilitaram o estudo e coisas que até hoje eu estudo, né? Tanto da parte teórica do instrumento como da parte intuitiva. E eu vou procurar passar esses exercícios para vocês. Espero que da mesma maneira que facilitou isso para mim, possa facilitar para alguns de vocês, tá? A primeira coisa que eu queria falar, dentro desses exemplos que eu vou dar, é o seguinte. Quando a gente vai improvisar, né, é uma coisa muito difícil, né? Você tem que ter muitas ideias e várias coisas. Então a primeira coisa que você tem que saber bem é dominar o braço do instrumento, no caso aqui é a guitarra, né? Você tem que conhecer o braço do instrumento o melhor possível para que essas coisas, essas ideias que você tem quando toca, elas se tornem naturais, né? E você não precisa ficar procurando achar um desenho de uma escala ou achar um desenho de um acorde. E conhecendo o braço melhor, a gente fica com essa visão das notas no braço melhor e, consequentemente, facilita, né, a criação de ideias e a aplicação dessas ideias na prática, tá? O primeiro exemplo, o primeiro exercício que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte. Eu separei aqui uma harmonia, é uma harmonia simples,
porém ela é muito funcional para esse tipo de estudo, tá? É uma harmonia tudo em 2/5, progressão 2/5, né? Que ela tem várias tonalidades, né? E o que a gente faz nesse exercício? A gente vai pegar essa progressão e vai improvisar sobre esses acordes em todas as regiões do braço da guitarra, independente daquilo que você vai tocar. Se você vai tocar escala maior, escala menor, pentatônica, tá? Improvisar sobre os acordes da maneira que você quiser, né? O importante é que você faça tudo isso utilizando todas as regiões do braço da guitarra, tá? A harmonia que eu vou usar para fazer esse exercício é o seguinte. Lá menor e Ré com sétima. Depois, Sol menor e Dó com sétima. Depois, Fá menor e Si bemol com sétima. Depois, Mi bemol, Lá bemol com sétima. Depois, Ré menor e Sol com sétima. Tá? É um ciclo. Aí depois do Sol com sétima a gente vai voltar para o Lá menor, Ré, Sol, Dó, Fá, Si bemol, Ré bemol, Lá bemol, Ré, Sol, voltou para o Lá. Tá? Sempre esse ciclo. O que a gente vai fazer aí? Aqui a gente está usando uma progressão 2/5 no tom de Sol. Então a gente vai tocar isso aqui na tonalidade de Sol, tá? Sobre esses dois acordes. Depois a gente vai tocar esse 2/5 aqui na tonalidade de Fá, esse 2/5 aqui na tonalidade de Mi bemol, esse 2/5 na tonalidade de Ré bemol e esse 2/5 na tonalidade de Dó, tá? Ou, pensando de outra maneira, a gente pode improvisar sobre acordes, tá? Aí, tanto faz. O importante é você fazer esse tipo de coisa trabalhando as regiões do braço da guitarra. Primeiro, segundo, tocando todos essa progressão nas 5 tonalidades diferentes, tá? Então vamos lá, vamos ver o exemplo aí qual que é. Segunda região da guitarra. Terceira. Quarta região. Última. E aí começaria o ciclo tudo de novo. Partindo dessa ideia que eu fiz aí, dessa harmonia de tocar por região, tem um outro exercício que eu considero bastante importante para ampliar a visão do braço do instrumento, tá? Que seria você tocar a harmonia, tá? De 2 em 2 cordas, ou seja, sem improvisar. Primeiro, usando essas 2 cordas, depois usando essas 2 cordas, depois usando essas duas, de 2 em 2 cordas do instrumento até você completar tudo. Depois ainda você pode dificultar mais isso tudo e tocar de uma em uma corda, ou seja, improvisar só na primeira corda dentro de uma região, depois só na primeira corda dentro de outra região, tá? Esse exercício é bem importante porque a gente fica com uma dificuldade muito grande, né, quando a gente limita as notas que a gente vai tocar dentro de uma improvisação, né?
Então ele serve tanto para visualizar melhor o braço, né, e as regiões, quanto para possibilitar novas ideias para a gente fazer, tá? A gente vai estar tocando em uma região limitada e um número de cordas limitadas. Então fica mais difícil de a gente tocar e, consequentemente, a gente tem que criar mais e conhecer mais o braço do instrumento para fazer, tá? Eu procurei fazer a maioria desses exemplos, todos que eu vou dar, em cima da mesma harmonia, para ficar um negócio mais coeso, né? Para que possa ter uma relação entre um exemplo e outro e não ficar uma coisa meio solta, cada exemplo com uma música, tá? Então, a maioria dos exemplos que eu der vai ser sobre a harmonia citada no primeiro exemplo, tá? Então agora eu gostaria de tocar e mostrar para vocês como é que é esse negócio de tocar em duas cordas. Vou fazer o segundo exemplo que eu vou fazer na videoaula aí, tá? Bom, esse exemplo que eu acabei de fazer, usando aquela harmonia, como eu falei, de tocar de duas em duas cordas, né? Logicamente, esse exercício deve ser feito não só nessas duas cordas que eu toquei, nas duas primeiras, mas deve ser feito de duas em duas, usando todas as cordas do instrumento e fazendo em todas as regiões do braço, né? Fazendo dessa maneira, com o tempo você vai notar o seguinte, você não fica mais com uma visão de um desenho de escala, né? E você fica com uma visão, sim, de notas da escala. Na verdade, você não vai precisar tocar um desenho inteiro para fazer uma escala de sol, né? Você vai entender a escala de sol no braço inteiro, em qualquer região que você tiver, em qualquer corda que você tiver. Esse exercício te deixa livre, né, para fazer um monte de coisas e às vezes te safa de situações difíceis, né? Em músicas que tem muita mudança de tom, você enxergando dessa maneira, às vezes basta você mexer um dedo, né? E você já muda o tom do que você está tocando, né? Fazendo esse exercício em todas as cordas, em todas as regiões, a gente vai ficar com uma visão bem mais ampla do braço e, como eu falei, uma visão de notas e não de desenhos de escala, que é o ideal de a gente chegar para poder ter mais ideias para improvisação, tá? Bom, o terceiro exemplo aqui que eu vou falar, e que é uma outra coisa que ajuda muito a gente, é você conhecer os intervalos dentro do braço da guitarra. A partir de uma tônica, né, a gente vai ver uns exemplos aqui, a partir de uma tônica, você saber localizar todos os intervalos que você tem, né? A terça maior, terça menor, quarta aumentada, quinta, sexta menor, todos esses intervalos, né? Conhecendo esses intervalos, a gente tem uma liberdade maior. Por exemplo, aquela coisa que todo mundo conhece dos modos gregos, né? Na verdade, se você analisar os modos gregos, você vai pegar, vamos supor, o modo dórico e o modo eólio. E você vai analisar,
e vai perceber que a única diferença existente entre essas duas escalas é uma nota, que é a sexta. No dórico a gente tem a nota sexta maior e no eólio a gente tem a sexta menor. Se a gente tiver uma visualização dessas notas no braço do instrumento, vai ficar muito mais fácil de a gente tocar esses modos, né? Porque, na verdade, todas as outras notas, fora a sexta, são notas comuns. Então, a gente sabendo onde está essa nota, a gente não vai precisar fazer uma digitação para o modo dórico, uma digitação para o modo eólio. E sim, a gente vai tocar no ponto que a gente chama de nota característica desses modos, né? No caso do dórico é a sexta maior e no caso do eólio é a sexta menor, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. O jeito mais fácil de a gente fazer isso e de a gente memorizar isso é o seguinte, tem que fazer na prática mesmo. Existe aqueles que vêm em revistas, muita gente tem, né, aquele quadro de intervalos no braço, que tem uma tônica e tudo, uma bolinha preta ali é a terça, outra bolinha é a quarta, né? É legal isso aí, só que eu acho que a maneira mais prática e que você memoriza mais é você fazendo sozinho mesmo. Pega uma tônica, por exemplo, a nota Sol aqui a gente tem, né? A partir dessa nota Sol, a gente saber localizar os intervalos, né, no braço a partir dessa nota. Por exemplo, aqui a gente tem a nota Sol. Aqui a gente tem uma terça maior, aqui a gente tem uma terça menor, né? Aqui a gente tem uma quinta, aqui a gente tem uma sétima, aqui a gente tem uma sexta, uma sétima maior, uma oitava, né? Uma nona e conhecer todos os intervalos a partir de uma tônica, certo? Para a gente poder dar esses efeitos que eu falei, por exemplo, os modos, né? Outra coisa que é importante também dos intervalos é para você dar o efeito que a gente chama lá das escalas menores, né? Ou menor harmônica ou menor melódica. A diferença que tem também por exemplo, do modo dórico para escala menor melódica é só a sétima. Então, a gente localizando a sétima maior a partir da tônica de Sol aqui, a gente tem essa nota aqui. Então, visualizar essa nota mesmo como uma nota e não como um desenho de escala menor melódica. Você visualizando a sexta maior aqui, no caso do Sol, a sexta maior aqui e a sétima maior aqui, você dá exatamente o efeito, né, da menor melódica que está exatamente nessas duas notas, tá? E assim por diante para qualquer outro tipo de escala que você quiser tocar. Eu vou fazer dois exemplos aqui para vocês perceberem isso aqui. O primeiro vai ser em cima do Lá menor, tá? E eu vou colocar exatamente a sexta, né, que é a nota característica do dórico, e a sexta bemol, que é a nota característica do eólio, em cima do acorde de Lá menor e em várias regiões aqui para vocês entenderem isso aí melhor, tá? Vou tocar a sexta maior em cima do Lá menor. Agora a sexta menor. Sétima maior. Vou fazer a mesma coisa, só que agora em cima de um acorde de Dó com sétima maior, tá? E a diferença que a gente vai ter aqui nesse exemplo é a diferença da quarta, onde no modo jônico eu vou ter a quarta justa e no modo lídio eu vou ter a quarta aumentada. Então vamos lá ver esse exemplo aí. E ver como funciona essa coisa dos intervalos em cima de um acorde. Quarta aumentada aqui. Quarta justa. Quarta aumentada. Nona agora. Esse exemplo da localização dos intervalos que eu acabei de dar, eu acho muito importante, né? A gente saber daquela mesma maneira, em todas as regiões do braço, localizar esses intervalos. Da mesma maneira que a gente usou isso aí, que eu dei só como um exemplo, os modos, né? A gente pode usar isso para várias coisas, tá?
E inclusive para formação de acordes. Muitas vezes você tem um acorde e não sabe montar esse acorde. É um acorde com muita coisa, né? 13ª bemol. E às vezes a gente não sabe o padrão ou o desenho desse acorde. Você sabendo essa localização dos intervalos, você pode, a partir da tônica, montar esse acorde sem ter o desenho dele, né? E fica muito mais fácil, faz você sair às vezes de umas situações que são complicadas. A próxima coisa que eu gostaria de falar e que é uma coisa que ajuda bastante na improvisação é uma coisa que se chama motivos, né? Motivos rítmicos ou melódicos. A gente tem esses dois tipos. O que são motivos? Motivos são ideias e a partir dessas ideias a gente vai criando outras ideias. Isso ajuda muito porque às vezes a gente faz uma coisa legal e gosta daquela coisa. E para não ficar repetindo sempre a mesma coisa exatamente igual, a gente pode variar ou a divisão rítmica daquilo que a gente está fazendo, ou manter a divisão rítmica e variar a melodia. Isso é o que a gente chama de motivo, né? As ideias. E a partir dessas ideias a gente vai variando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar 4 notas aqui, certo? Do braço e vou pegar, manter essas 4 notas e variar a divisão dessas notas. Por exemplo, a gente pega isso aqui, ó. E a partir dessa ideia, a gente vai mudando a divisão e desenvolvendo outras ideias. Por exemplo. Inclusive repetindo notas, né? Outra coisa que a gente pode fazer usando a mesma ideia disso de motivos é a gente pegar uma divisão fixa e variar as notas, por exemplo, isso aqui. Vamos pegar essa divisão aqui, ó. E a partir dessa divisão a gente vai manter a divisão e variando as notas. Ou então outra divisão, alguma coisa assim, por exemplo. A partir dessa divisão a gente vai variando as notas. Isso é muito importante pelo seguinte, porque quando você está improvisando, você é obrigado, às vezes, a fazer um solo, por exemplo, de uma música que é muito comprido. Então, quanto mais você valorizar as ideias que você tem, melhor. A partir de uma ideia só, você pode criar várias ideias, né? Isso faz uma coisa bonita e você começa a desenvolver uma ideia também de fraseado, ou seja, você tem uma ideia, a partir dessa ideia você desenvolve um pouco mais, termina essa ideia, acabou. Próxima, você pega outra ideia, a partir dessa ideia desenvolve outra, vai desenvolvendo até terminar essa ideia. Pega outra ideia, faz a mesma coisa, desenvolve a ideia e termina. Essa ideia e mais a evolução dessas ideias que você tem, ou ritmicamente ou melodicamente, vai formando aquilo que a gente chama de fraseado, né? Mais pra frente eu vou passar uns exemplos de um exercício para a gente poder desenvolver esse tipo de fraseado aí. Agora eu vou dar um exemplo desses motivos rítmicos e melódicos tocando em cima de uma base que é um Lá menor e um Ré com sétima, tá? Vamos lá então. Primeiro eu vou variar o ritmo.
Agora eu vou dar o mesmo exemplo, só que eu vou manter a divisão rítmica e variar as notas. Vamos lá. Como a gente pôde perceber aqui, usando essa ideia de motivos melódicos e rítmicos, a gente pode valorizar mais as ideias que a gente tem improvisando e deixar o improviso com um colorido a mais e uma estrutura, que na verdade a gente tem que fazer. Estruturar, né? Começar com as ideias e a partir dessas ideias ir desenvolvendo outras ideias. Tudo isso a gente faz usando essa ideia de motivos melódicos e rítmicos. Bom, próxima coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte, um exercício que é super importante para a gente desenvolver essa ideia de fraseado, né? Porque o que é legal quando você ouve um solo, uma improvisação, é exatamente a estrutura desse solo, ou seja, a gente está acostumado a pegar, a gente põe o disco lá e escuta, né? O solo começa com pouca nota e a partir daí ele vai crescendo junto com a harmonia, junto com a banda, né? Existe um exercício para a gente educar esse tipo de fraseado, né? Para isso se tornar uma coisa natural. Você começar tocando pouca nota e a partir daí desenvolvendo juntamente com o que está atrás de você, ou seja, a harmonia ou a banda que você está tocando. Porque é muito importante, quando a gente está tocando, valorizar a harmonia que está atrás da gente, né? A gente é o solista, está improvisando, mas a harmonia que está atrás é muito importante para ajudar a construir o nosso solo, né? E o exercício é o seguinte, que a gente pode fazer pensando dessa maneira. A gente pode pegar uma música, qualquer música que alguém tiver dificuldade de tocar, uma música que tenha muito acorde, uma música simples ou uma música complicada, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem que educar esse tipo de coisa para isso se tornar natural, essas ideias de frase. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, pegar uma música, qualquer uma que você quiser pegar e tocar a música, você pega, põe a fita de base lá, ou a banda que você está tocando, e toca apenas nos 2 primeiros compassos. Aí você deixa 2 em branco sem tocar. Depois, toca nos próximos 2, deixa mais 2 em branco sem tocar. Toca nos próximos 2, deixa mais 2 em branco e assim por diante. Depois que você conseguiu fazer isso, tocar menos vezes, por exemplo, toca um compasso e deixa 3 compassos em branco. Depois começa sem tocar 4 compassos e toca um compasso. Aí fica sem tocar mais 4, toca 1. E assim por diante, né? Até você conseguir tocar o menos possível dentro disso. Lógico que isso é uma ideia de estudo. Quando você estiver tocando ao vivo, não adianta querer fazer isso, tem que deixar fluir naturalmente. Isso é um exercício apenas para tentar educar esse tipo de coisa aí. Esse exemplo aqui eu vou tocar 2 compassos e ficar 2 sem tocar. Depois tocar mais 2 e ficar 2 sem tocar. Até o final. Agora eu vou tocar esse exemplo aqui e vou tocar um compasso e parar um compasso.
esses exemplos que eu acabei de dar, de tocar alguns compassos e parar outros, vocês podem usar em qualquer música. É um estudo super legal, principalmente em músicas que tem muitos acordes, né? E que fica difícil improvisar. Então isso é um estudo para você ir tocando as frases aos poucos, até você poder ter a fluência necessária para fazer isso. Tá? Falando de fluência, eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu acho super importante nessas coisas de improvisação, que é exatamente a parte intuitiva disso aí. Né? Porque a gente está acostumado a pegar e decorar desenho de escala, decorar desenho de arpejo, e acaba esquecendo um outro lado que é super importante, que é o lado da intuição na improvisação. Né? Muitas vezes a gente toca coisas que a gente não sabe nem o que a gente tocou, mas que na hora que a gente ouve fica legal. O que é isso? É a nossa intuição. Né? A gente tocando algumas ideias que ficam boas e nem sempre elas têm uma explicação teórica dentro daquilo que a gente estava tocando. Então a gente tem que procurar valorizar muito esse lado da intuição, porque isso é uma coisa que a gente vai desenvolver um estilo próprio de tocar quando a gente usar a nossa intuição. E cada guitarrista vai usando a sua intuição, por isso que a gente tem vários guitarristas que tocam de maneiras diferentes, porque cada um deles utilizam a sua intuição de maneira diferente e a partir disso eles vão criando uma identidade, ou seja, um tipo de fraseado que é característico de cada músico, né? No caso, de cada guitarrista que a gente está falando. Essa ideia de intuição é uma coisa que não é uma coisa fácil de a gente estudar, mas a gente tem que começar, e é difícil a gente começar a fazer isso. Né? O que a gente tem que fazer para começar a estudar isso? A gente tem que pegar apenas um metrônomo ou uma bateria eletrônica e tocar em cima desse metrônomo ou dessa bateria eletrônica sem pensar em harmonia, sem pensar em nada, apenas deixar fluir as ideias, né? E essa fluência vem justamente desse lado da intuição. Você vai emendando coisas, vai emendando notas e desenhos, aí você emenda com alguma outra coisa, com uma escala, com um arpejo, e isso vai te dando a fluência. Essa fluência você só vai conseguir quando você tiver esse lado da intuição bastante forte, certo? Então você pegando um metrônomo, uma bateria eletrônica e só toca em cima do metrônomo e da bateria eletrônica, sem pensar em harmonia nenhuma. Pega e vai tocando. Pega uma ideia sua e sai tocando alguma coisa. Uma coisa que é super importante nessa coisa da intuição é a gente sempre valorizar bastante o cromatismo, né? Por exemplo, a gente pega uma ideia dessa, assim, ó. E faz cromática essa ideia. Certo? Usando o nosso lado intuitivo, a gente consegue dar mais fluência para o que a gente toca e a gente consegue caracterizar alguma coisa que seja da gente, e não só cópias de outros guitarristas que a gente ouve. Então a gente tem que procurar sempre valorizar essa intuição, certo? Um outro exemplo de um exercício que é bom para fazer dessa mesma maneira, sem ouvir harmonia nenhuma, você pegar a harmonia de uma música que você acha difícil, por exemplo, Stella by Starlight, que tem muitos acordes, e você improvisar nessa música só pensando nos acordes e sem ouvir. Você vai improvisando e apenas pensando nos acordes e deixa as ideias fluírem de maneira natural, sem pensar, nesse acorde eu tenho que usar tal escala, nesse acorde eu tenho que usar outra escala, porque são muitos acordes e não dá tempo de você pensar dessa maneira. Então a gente tem que usar essa parte da intuição e da divisão rítmica, valorizar aquelas coisas dos motivos e depois que você fizer isso sem ouvir harmonia, experimenta colocar a harmonia dessa coisa que você estudou e tocar da mesma maneira ouvindo a harmonia. Você vai ver que vão aparecer ideias que nunca tinham aparecido quando você estudava só pensando em escalas ou em arpejos. É umas ideias que ficam legais, é uma coisa mais da intuição. Aparecem ideias novas, certo? Eu vou dar um exemplo agora, de uma maneira de estudar isso, eu vou soltar é só uma bateria eletrônica, né?
E em cima dessa bateria eletrônica tocar qualquer coisa, ideias que vêm na hora assim pra gente. Usando a mesma ideia de tocar só com o metrônomo ou com a bateria eletrônica, a gente pode aplicar todas aquelas ideias que eu falei antes dos motivos, tanto rítmicos como melódicos, em cima só de uma bateria, com a vantagem que, sendo só na bateria, a gente não vai se prender à harmonia que a gente está tocando. A gente vai deixar soltar as ideias e fazer a coisa do cromatismo, que é uma coisa bem legal, que dá bastante fluência. Bom, gostaria de falar um pouquinho também sobre técnica, né? O que todo guitarrista estuda muita técnica, né? E principalmente estuda a técnica dos guitarristas que são os ídolos, por exemplo. Quem é fã do Yngwie Malmsteen estuda a técnica igual a do Yngwie Malmsteen. Quem é fã do Frank Gambale estuda a técnica igual a do Frank Gambale e assim por diante, né? O que eu acho legal nessa coisa de técnica é você juntar tudo que você vê de vários guitarristas que você gosta e tentar desenvolver uma técnica sua. Pelo seguinte motivo, isso é uma coisa muito pessoal, mesmo porque cada um tem uma força diferente na mão, cada um tem um jeito, uma pegada na guitarra, e não adianta a gente querer tocar a técnica igual aos outros guitarristas, porque nunca vai ficar uma coisa legal. O ideal, na verdade, é você tentar unir tudo que você já ouviu e tentar desenvolver uma técnica sua, né? Da maneira que você se sentir melhor para tocar. Não só técnica de palheta, como técnica nessa mão, né? Muita gente tem uma abertura muito boa nessa mão, muita gente tem dificuldade de fazer essa abertura. Então você vai desenvolvendo essas coisas de acordo com a sua maneira de tocar, com a facilidade que você tem, ou de fazer abertura ou de não fazer abertura. O importante é que você consiga fazer tudo o que você quer fazer da maneira que você se sentir melhor fazendo. E não ficar batendo a cabeça, muitas vezes, em coisas que a gente vê que não vai conseguir fazer, né? Não adianta querer ter a técnica igual, porque não vai sair. Cada um tem a sua, e o que a gente tem que fazer é procurar desenvolver uma técnica pessoal. Não só na parte de técnica, como eu falei antes, a gente tem que tentar desenvolver essa maneira pessoal de tocar, não só na técnica, mas em tudo, no tipo de música que você toca. É sempre importante você procurar
encontrar um estilo próprio seu de tocar e nunca ficar muito preso, nem tentar copiar outros guitarristas. É lógico que, com tanto que a gente costuma ouvir de vários guitarristas, vários tipos de guitarristas, uma coisa ou outra fica pra gente, né? O que a gente chama aí de influência, né? Que a gente tem dos outros músicos. E a influência é legal ter, mas o que não é legal é tentar imitar essas pessoas, porque a gente nunca vai conseguir ser uma cópia perfeita e mesmo que conseguisse não seria legal. Então você vai ser sempre aquele que toca parecido com tal guitarrista e nunca vai ser aquele que toca do seu jeito. Em resumo, o importante é você tentar desenvolver um estilo seu de tocar. Falando de técnica, eu estudei a técnica de sweep picking do Frank Gambale, né? E cheguei à conclusão que eu nunca ia conseguir tocar daquela maneira. Então, o que eu fiz? Eu peguei as partes dessa técnica que me facilitaram, que me ajudaram a tocar e guardei para mim. A mesma coisa com técnica de ligado. Eu não faço só ligado, mas eu peguei as partes que me facilitaram da técnica de ligado e assim fui juntando as coisas que me facilitaram, tanto de palheta como de mão esquerda, e tentei criar uma técnica minha que eu me sinto confortável tocando, certo? Bom, acho que está dado o recado, eu falei o que eu gostaria de falar numa videoaula e eu queria fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas que foram importantes para mim, para eu seguir esse caminho que eu escolhi de música. Primeiramente eu queria agradecer aos meus pais, que sempre me deram toda a infraestrutura que eu precisei para estudar música, né? E há uma outra pessoa com quem eu aprendi muito, que hoje eu tenho o prazer de estar tocando junto, que é o Celso Pixinga. O Pixinga foi uma das pessoas que mais me incentivou, né? E me ensinou bastante, tanto musicalmente como pessoalmente, assim. Eu aprendi muito com ele. Então eu gostaria de deixar aqui na fita um agradecimento especial para ele, tá? É isso aí, obrigado. Espero que o que eu falei aqui possa ajudar vocês aí no estudo, tá? Obrigado.